Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Me chamo Maria de Fátima, sou enfermeira. Hoje eu fui convidada, mais uma vez, para nós refletirmos a respeito do envelhecimento saudável. Então, a gente pergunta, o que é o envelhecer? Envelhecer é um processo natural e gradual de mudanças que ocorre em todos os seres vivos ao longo do tempo, resultando em alterações físicas, psicológicas e sociais. O saber envelhecer é um aprendizado que começa desde criança, tendo hábitos saudáveis de vida que devem ser mantidos por toda a vida. Saber envelhecer é também uma luta de todo dia por fazer valer o direito de cidadania. A velhice, ela não é uma doença, e sim um processo normal do desenvolvimento que acarreta mudanças no organismo do indivíduo. Dependendo de uma série de fatores, essas mudanças elas poderão ocasionar algumas doenças ou problemas de saúde. Até hoje, ninguém descobriu uma pílula que possa impedir esse processo. Então, o envelhecimento saudável, ele é um processo contínuo de otimização de habilidade funcional e de oportunidades para manter e melhorar a saúde física e mental, promovendo aí a independência e a qualidade de vida ao longo da vida. Pessoas idosas saudáveis e independentes contribuem para o bem-estar da sua família e da comunidade. E descrevê-las apenas como destinatárias passivas dos serviços sociais ou de saúde é perpetuar um mito. Então, somente intervenções oportunas permitirão aumentar as contribuições desse grupo etário para o desenvolvimento social e evitar que o envelhecimento populacional se transforme em uma crise para a estrutura de saúde e de assistência social. Então, aqui a gente vai discutir um pouquinho a respeito da linha de ações para promover o envelhecimento precoce. Então, primeiro, a promoção das políticas públicas e aliança para o envelhecimento saudável. Nesse contexto, a gente vai fazer um breve histórico relacionado às portarias e a lei que preconiza a política de atenção da saúde da pessoa idosa. Então, a política foca no envelhecimento para garantir aí o acesso das pessoas para atender às suas necessidades específicas em todas as fases da vida. Então, nós temos a Lei 8.842 de 94, que ela dispõe sobre essa política. E no artigo 1º, ele tem como objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia e também a integração e participação efetiva na sociedade. Já a Lei 10.741 de 2003, ela vem como o Estatuto da Pessoa Idosa, que vai ali deliberar a respeito dos direitos das pessoas com idade igual ou acima de 60 anos, e também ela preconiza que o idoso possa gozar de todos os seus direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral e de que se trata essa lei.
Já a Portaria 702 de 2002, ela cria mecanismos de organização, de implementação das redes estaduais de saúde. Aí nessa parte é que vem, né, definida através das normas, que a gente conhece como NOAs. Já a Portaria 703 de 2002, ela institui no âmbito do SUS o Programa de Assistência e Protocolo de Tratamento aos portadores de doença de Alzheimer. Já a Portaria 803 de 2002, ela determina e considera as necessidades e critérios de diagnósticos e tratamento. E aí também ela preconiza a dispensação dos medicamentos, preconiza também o tratamento de doenças, ela regulamenta as indicações e seus esquemas terapêuticos e estabelece mecanismos de acompanhamento, de uso, de avaliação de resultados, garantindo assim uma prescrição segura e eficaz. Então, a lei, ela afirma que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e também do poder público assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, ao trabalho, à cidadania, à dignidade, ao respeito e à convivência da família e da comunidade. Segundo, apoiar o desenvolvimento de ambientes amigáveis, adaptados a todas as pessoas idosas. Terceiro, alinhar o sistema de saúde para que atenda às necessidades das pessoas idosas. Quarta linha de ação, desenvolver sistemas sustentáveis e equitativos de prestação de cuidados de longo prazo. E quinta ação é melhorar a mensuração, monitoramento e a pesquisa sobre o envelhecimento. Então, qual que é a importância desse idoso ter autonomia e independência? Então, é a forma como cada pessoa envelhece, é singular, e ela é relacionada a muitos fatores. Podemos citar fatores genéticos, condições sociais e econômicos, hábito de vida e fatores culturais. Saúde não se trata simplesmente da ausência de doenças. Por isso, funcionalidade, autonomia e independência são aspectos importantes para a longevidade saudável. Vamos entender cada um deles? Funcionalidade é a capacidade de realizar atividades de vida diária, como, por exemplo, tomar banho, comer, vestir, ir ao banheiro, deslocar-se de um lugar para outro e controlar os seus esfíncteres. A avaliação da funcionalidade ela é muito utilizada para planejar tratamentos e cuidados necessários às pessoas idosas. Ela está mais relacionada à autonomia e à independência, ou seja, a capacidade de gerir a própria vida e de cuidar de si, mesmo estabelecer e seguir suas próprias regras. Para que a autonomia possa ser exercida, é necessário que estejam preservados o humor e a cognição. Esta última é a habilidade de lidar com diferentes estímulos e informações, manter a atenção e recorrer à memória. Sempre que possível, ela deve ser estimulada e respeitada, mesmo que as pessoas se encontrem total ou parcialmente dependentes para executar as ações. Por exemplo, um idoso após um acidente vascular cerebral, que a gente conhece como derrame, ele apresenta uma limitação em sua mobilidade e precisa de ajuda para tomar banho, mas consegue decidir o horário, de que modo realizar a higiene do seu corpo, a roupa que prefere vestir, ou seja, é uma pessoa dependente, mas que tem autonomia. Ela não vai necessitar que a pessoa diga para ela como ela deve ou não fazer as suas necessidades. Independência é a capacidade de realizar algo com próprios meios, de executar as atividades de vida diária sem a ajuda de outra pessoa.
para a independência possa ser vivida, é necessário que as funções relacionadas à mobilidade e à comunicação estejam preservadas. Ela pode ser incentivada e apoiada, mesmo com a autonomia se apresenta prejudicada. Imagine uma pessoa diagnosticada com Alzheimer que tem dificuldade para planejar o seu banho sozinha, mas consegue executá-lo com orientações de alguém. Essa pessoa tem autonomia comprometida, mas é independente. A capacidade de tomar decisões, a autonomia, e executá-las, independência, pode ser impedida por adoecimentos físicos e mentais, além de restrições econômicas e educacionais. Além disso, diante de situações de dependência, a autonomia da pessoa idosa ela é desconsiderada, ou seja, se ela não é parcial ou totalmente capaz de executar uma ação, aí ela é considerada incapaz de decidir. Essa observação ela ocorre tanto no contexto familiar como no institucional. A principal consequência disso é o desenvolvimento de atitudes negativas que prejudicam o bem-estar físico, mental e emocional dessas pessoas. Então, a condição de dependência ela é um dos mais frequentes medos relatados por pessoas 60 a mais. Dar suporte e incentivo à manutenção da funcionalidade pelo maior tempo possível é uma meta a ser alcançada na atenção à saúde da pessoa idosa. Falando um pouquinho de saúde emocional, como que a gente vai estar construindo esse bem-estar? Então, a saúde emocional, ela corresponde à capacidade que a pessoa tem de controlar as funções psíquicas, ou seja, a capacidade de administrar as próprias emoções, resultando dessa forma em um sentimento de bem-estar. Com o passar dos anos, é natural haver um número maior de situações que nos causarão a tristeza. As chances dessa pessoa chegar aos 80, já tendo perdido familiares e amigos, já tendo experimentado decepções e fracassos e tendo recebido algum diagnóstico de uma doença crônica, é muito maior do que a chance dessas situações acontecerem aos 30 anos. Então, por isso, as pessoas mais velhas, elas precisam de uma rede de apoio para que se fortaleçam e elas vençam essas tristezas. É importante também investir no autoconhecimento, que auxiliarão na tarefa de adaptar e de recomeçar diante dos obstáculos. Então, por isso que é de extrema importância, né, o aconchego da família, da sociedade, para que cada dia ela se sinta mais acolhida. Então, todos os profissionais de saúde e lideranças envolvidas na saúde das pessoas idosas, elas precisam entender e estar atento aos sintomas, por exemplo, de depressão e de ansiedade nos 60 a mais. A tristeza, a angústia, a ansiedade, a dificuldade de experimentar prazer nas atividades anteriormente prazerosas, como a falta de sono, o excesso dele, a falta de apetite, a dificuldade em raciocinar, a piora da memória, que aí são alguns dos exemplos de forma que a depressão pode se manifestar após os 60 anos. Por isso é importante a gente observar, né, tudo que o idoso está nos demonstrando, falando a cada dia e até mesmo observar se essa pessoa ela não está ficando reclusa, que não querer ir nos lugares, não falar com ninguém. Então, todos esses sinais e sintomas é importante ser observados. Também é necessário orientar as pessoas em relação à melhoria de sua saúde emocional e como prevenir problemas como ansiedade e depressão. É possível melhorar a saúde emocional por meio de um cuidado atento com a saúde como um todo. Então, o que essa pessoa gosta de fazer? A caminhada é um ato que ele sente prazer em fazer? Gosta de sair com os amigos? Gosta de ir num forró?
Então, é a gente prestar atenção no que a pessoa gosta de fazer e tentar, da melhor forma possível, conduzi-los. Também é possível se proteger da depressão e da ansiedade buscando estilo de vida ativo, tanto no ponto de vista das atividades que trabalham o corpo, quanto se envolvendo em outras estimuladoras da mente, como a leitura, né, o trabalho, as viagens, ou até ainda mesmo incluindo a arte e a cultura na vida. Conviver e relacionar com outras pessoas também é importante para a prevenção da depressão. Então, tem pessoas que gostam de ler, tem outras que gostam de pintar, já tem outras que gostam de fazer o crochê, já tem outras que gostam de ler para o neto ou algum neto ler para eles. Então, todas essas atividades elas são importantes e devem acontecer. Diversas outras atividades relaxantes que melhoram a atenção e o bem-estar, como a meditação, a yoga, têm efeito benéfico comprovado para a saúde emocional. Para evitar a depressão também, é importante dormir bem, se alimentar de uma forma saudável. Claro, né, reservar um tempo na vida para fazer as coisas que realmente gosta e que traz prazer quando ela realiza. Se você que é líder de um papel fundamental na orientação dos 60+, pode também apoiá-lo nesse caminho para uma vida mais saudável e ter mais saúde de maneira integral. Durante o período de isolamento social, houve um aumento na prevalência dos problemas emocionais entre os mais velhos, mas houve também a oportunidade, né, das famílias serem desenvolvidas diversas formas de apoio e a essa população em relação à saúde mental. Até porque, né, todos nós ficamos mais tempos reclusos dentro dos nossos lares. Foi o tempo que a gente teve para refletir, né, o ambiente realmente de casa, o tempo de ficar com a família e estabelecer ali um vínculo mais próximo. Hoje, existe desde cursos de meditação oferecidos online até tratamentos psicoterápicos sendo realizados nas plataformas virtuais, e isso também trouxe mais acesso a uma gama de serviços e muita oportunidade de cuidar da nossa saúde mental. Isso aí eu não estou falando só para o idoso, né? Para todos nós. Como nós podemos cuidar da nossa mente? A saúde mental ela é inseparável da saúde de forma geral. Basta observarmos que quando estamos enfrentando uma doença, por mais simples e passageira que seja, ficamos mais frágeis ou sensíveis do ponto de vista psíquico. Enfrentar uma doença crônica e um tratamento mais desgastante pode ser aí um desafio à nossa saúde mental. Então, os transtornos mentais, eles englobam aí um grande número de doenças e condições. Entre elas, podemos citar a depressão, o transtorno de ansiedade, o transtorno bipolar, a demência, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o transtorno de obsessivo-compulsivo, a esquizofrenia e o transtorno pós-traumatismos e outros transtornos. Um problema de saúde mental comum nos 60+, são as demências. Então, é importante que as pessoas que auxiliam nos cuidados e que orientam essa população, elas estejam atentas em relação a isso e saibam identificar quando o esquecimento apresentado por determinada pessoa deve ser um motivo real de preocupação. Se é uma preocupação que tem que ir ao médico, se essa pessoa realmente está apresentando outros sinais e sintomas, que é importante ter um diagnóstico mais precoce e aí o seu devido tratamento. É importante também sabermos que é possível melhorar nossa saúde mental e prevenir muitos casos de demências. Os esquecimentos, por exemplo, eles devem de fato nos gerar preocupação. São aqueles que têm algumas características ou sinais de alerta, como o esquecimento está cada vez mais pior. Então, por exemplo, pode acreditar que 2 meses atrás, um idoso ele sabia o nome de todos os seus netos. Hoje, se você perguntar, ele não sabe mais.
o esquecimento começa a interferir na vida da pessoa. Então, ela ou ele não consegue mais fazer compra sozinho, ela não sai mais para comprar coisas ou qualquer outra atividade. O esquecimento ele vem sempre acompanhado de outras alterações nas funções do cérebro, como a orientação. Então, ela sempre rodou a cidade, andou a cidade inteira, de carro ou de ônibus, passava e algum quarteirão e ela não lembrava aonde era seu endereço, aonde ela estava, para onde que ela tinha que ir. Então, esses esquecimentos que devem gerar preocupação, eles podem ser causados por demências, como a demência de Alzheimer, mas também não ser. Então, vários problemas de saúde podem causar esquecimento, desatenção e desorientação. A depressão é um exemplo de doença que pode piorar muito o funcionamento cerebral. Até mesmo uma infecção urinária em uma pessoa idosa, ela pode causar confusão mental temporariamente. Então, os esquecimentos benignos não precisam causar maiores preocupações, a não ser que eles se prolonguem ou causem algum sofrimento. Então, não requerem, aí, nesse caso, a avaliação especializada. Já o esquecimento, com as características já citadas anteriormente, como sinal de alerta, eles devem ser avaliados e acompanhados pelo médico especialista e a equipe multidisciplinar. Hoje sabemos que até 40% dos casos de demência podem ser prevenidos por meio de melhoria de hábitos, cuidados como a audição, nos envolvendo em atividades que estimulam o cérebro, por meio de controle adequado das doenças, como hipertensão, o diabetes, a obesidade, e por meio também dos cuidados com a saúde emocional e da socialização. Estar sempre atento à saúde integral, como a física, mental e emocional, é importantíssimo para todas as lideranças que desejam atuar na causa da longevidade. Então, são as pessoas que estão sendo preparadas para cuidar das pessoas que nós chamamos hoje de melhor idade. E que muitos acham que a melhor idade, às vezes, vem acompanhada de doença. Então, a gente tem que ter esse entendimento, esse cuidado e também muita paciência para cuidar dos nossos idosos, que amanhã seremos nós. Como que é cuidado desse corpo? Quando falamos em saúde, a primeira coisa que nos vem em mente é a nossa saúde física. Então, nós costumamos acreditar na ideia de que nossa pressão é normal, não somos diabéticos e nossos últimos exames de sangue estão normais. Nossa saúde, então, nesse caso, está ótima. Acontece que essa ideia sobre a saúde ela é extremamente superficial e leva as pessoas a se preocuparem apenas em descobrir e tratar possíveis doenças. Então, nós precisamos ir muito mais além disso. Precisamos viver de maneira saudável para prevenirmos doença. Precisamos também entender que a saúde física ela depende muito dos nossos hábitos de vida, como a alimentação, o sono, o nosso grau de atividade física e outros, mas ela também é resultado da nossa saúde mental e emocional, de forma que os nossos relacionamentos, nós que nos relacionamos com as outras pessoas e com o mundo. Então, essa pessoa hoje, ela busca ter uma saúde se medicando em excesso, né? Em vez de usar algo natural ou procurar realmente o profissional que vai ajudá-lo, né? Fica se automedicando. Então, um dos grandes problemas a serem enfrentados é esse consumismo atual, refletindo na relação da nossa sociedade com os medicamentos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Esse conceito de saúde ele foi criado em 1948 e deve sempre ser relembrado por todos e principalmente pelos profissionais de saúde e lideranças que ajudam outras pessoas a trilhar o caminho de uma vida saudável. Então, aqui alguns pontos importantes que merecem ser reforçados quanto à nossa saúde.
Coloquei só 3, bem básicos, é o estilo de vida saudável, rotinas e check-ups e medicamentos. No estilo de vida saudável, hoje nós temos acesso a uma extensa literatura a respeito do estilo de vida saudável. É importante saber que incentivamos as pessoas em relação à melhoria de hábitos de vida. Nesse caso, nós aumentamos a chance dessa pessoa, ao se sentir bem, ser estimulada a mudar outros hábitos de vida. Como, por exemplo, parar de fumar, bebida alcoólica em excesso, né? Não ser tão sedentária. Então, para facilitar o entendimento a respeito dos hábitos de vida, foram definidos 6 pilares que sempre devem ser analisados e contemplados nos nossos planos de melhoria, que são eles: alimentação, atividade física, sono, redução do estresse, controle dos tóxicos e a socialização. Já no que diz respeito às rotinas e os check-ups, que são ir ao médico a cada 6 meses ou anualmente, é importante orientar as pessoas a respeito da necessidade de manter suas avaliações de saúde de rotina e check-ups em dia. A frequência dessas avaliações ela depende da idade e da saúde de cada um e pode ser definida por seu médico de referência. Então, se a pessoa ela é diabética, se ela é hipertensa, se ela tem algum problema cardíaco, ela precisa ter esse acompanhamento até para observar se a medicação em uso ela está fazendo o efeito conforme o que foi preconizado do tratamento médico. Já no que diz respeito aos medicamentos, deve-se orientar as pessoas quanto ao risco da alta medicação e do uso excessivo de vitaminas e fitoterápicos. Os medicamentos eles devem ser vistos como um instrumento para alcançarmos uma saúde melhor e só devem ser usados quando forem prescritos pelo médico. É importante pensar e investir na saúde integral, tanto física, mental e emocional para todos nós. Ansiedade e depressão vezes qualidade de vida. Isso aqui é um pequeno lembrete para a gente refletir sobre o assunto. 1 em cada 8 pessoas hoje vive com alguma doença ou transtorno mental no mundo. A ansiedade e depressão elas são as mais comuns e representam aí 60% dos casos. Enquanto os jovens estão especialmente sujeitos à ansiedade, os mais velhos convivem mais com depressão, segundo os dados do último relatório sobre saúde mental no mundo publicado pela Organização Mundial de Saúde. Embora sejam condições diferentes, elas podem surgir juntas ou separadas. Então, a pessoa pode desenvolver uma ansiedade ou pode desenvolver somente a depressão. Ou, se tiver uma qualidade de vida saudável, não desenvolver nenhuma das duas. A ansiedade ele é um sentimento natural que move o ser humano e acompanha desde a pré-história. Se não fosse ela, não teríamos conseguido evoluir. Porém, no passado, o perigo era representado por um perigo real, que provocava no homem várias reações o que preparavam para enfrentar ou fugir. Tudo era resolvido naquele momento. Hoje, o que causa ansiedade? Um carro desgovernado vindo em sua direção. Medo da violência urbana. Cobranças da família. Medo do futuro. Excesso de informações digitais que pode vir de qualquer parte, verdadeiras ou falsas, com possibilidade de ajudar ou com a intenção de causar prejuízo para alguém. Tudo isso junto e misturado. Mas afinal, o que é a ansiedade? O nosso corpo, as pupilas dilatam, os músculos se tensionam, a boca fica seca, o coração acelera. Na mente, a ansiedade ela se revela uma preocupação intensa, excessiva e persistente, ou ainda pelo medo de situações cotidianas que geram incerteza sobre o que vai ou pode acontecer com certa apreensão negativa. Então, a pessoa ela já antecipa o sofrimento de uma possível situação desagradável e se torna hipervigilante,
prestando atenção nos detalhes e falas, para depois pensar sobre eles. Quando as pessoas se preocupam muito e não conseguem lidar com isso, falamos então de transtorno de ansiedade que provoca no corpo e no cérebro humano uma sensação de perigo, urgência, medo e insegurança. Então, da mesma forma que na pré-história o organismo humano reage na forma de lutar ou fugir. Então, os principais sintomas de ansiedade, de acordo com algumas literaturas, nós temos aí o físico e o psíquico. O físico a gente pode pensar como tensão muscular, uma taquicardia ou palpitações, dor no peito, suor em excesso, dor de cabeça, tontura e dormência nas mãos. Já o que diz respeito aos psíquicos, inicialmente a pessoa pode ficar irritada e posteriormente ela aparece com insegurança, alterações de humor, excesso de preocupação, de pensamentos repetitivos, medos, atitudes compulsivas. Então, esses sintomas, eles podem trazer consequências a curto, médio e a longo prazo. Além de comprometer a qualidade de vida, os transtornos de ansiedade, ela afeta os relacionamentos pessoais e profissionais, e a capacidade produtiva e a relação de pessoas consigo e com o mundo. Então, à medida que o quadro se agrava, principalmente sem tratamento, piora a maneira como a pessoa encara o ambiente, ou outros e a si, levando aí ao isolamento, à solidão, à baixa autoestima, à dificuldade de cuidar de si, o sedentarismo. A pessoa pode começar a emagrecer ou se tornar uma obesa, ter compulsões, vícios e várias doenças como depressão, diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. Então, como lidar com essa ansiedade? Antes de tudo, é preciso cuidado com o corpo e a mente. Então, diferentes técnicas, elas são disponíveis para que a gente possa estar trabalhando todos esses sinais e sintomas. Como, por exemplo, terapias cognitivo-comportamentais, que são as técnicas de resolução de conflitos, meditação, psicologia positiva e terapia psicodinâmica. Temos também a psicoterapia e a psicanálise. Temos as práticas de atividades físicas. Temos a questão da alimentação balanceada, pois ajuda a suportar o estresse e a se recuperar mais facilmente de alguma doença. Quando a situação ela é um pouco mais grave, pode ser necessário o uso de medicamentos antidepressivos, sem dispensar os outros cuidados. Então, a medicação, ela vem também acompanhada de outros tipos de atividade que você pode realizar. E a depressão? A depressão é uma doença mental que gera alterações no humor, sentimento de tristeza, mudança nos pensamentos e no ritmo do nosso corpo, deixando-o mais lento. Péssimo, reclamações constantes, medo irracional e posturas indecisas e desanimadas, que significam que a saúde mental, de alguma forma, ela não vai bem. Na depressão também aparecem sintomas psicológicos e físicos, como, por exemplo, humor deprimido e alterações do afeto. Aí vem a tristeza constante, sensação de vida vazia, dificuldade de sentir prazer em atividades que antes lhe davam satisfação, certa apatia e anestesia emocional, fazendo com que a pessoa ela reaja pouco ou nada às situações ao seu redor. Já nos sintomas físicos, vem aí a falta de energia, a lentidão nos movimentos, que é uma sensação constante de cansaço, alterações no padrão do sono e no apetite para mais ou para menos, no que diz respeito naquele momento que a pessoa está sentindo. Piora no desempenho cognitivo, que é a dificuldade de memória, de concentração, insegurança na tomada de decisões. Pensamentos negativos e, nos casos mais graves, suicidas.
Então, vale ressaltar que nem todos os sintomas podem estar presentes ou pode flutuar ao longo do tempo, com período de melhora e agravamento. É importante lembrar que a depressão ela é uma doença e não um sinal de fraqueza. As mulheres têm um risco de desenvolver depressão de 2 a 3 vezes maior do que os homens. Metade dos casos apresentam no início dos sintomas entre 20 e 50 anos. Na faixa etária dos 60 é mais. Essa diferença entre os homens e mulheres diminui. Se você percebeu em você ou em alguém próximo esses sintomas, é importante, né, buscar ajuda do profissional. O diagnóstico deve ser realizado por um médico, psicólogo ou psiquiatra qualificado. O tratamento da depressão pode envolver uma abordagem multidisciplinar e individualizada que inclui abordagem psicológica como terapia cognitivo-comportamental, uso de medicamentos antidepressivos prescritos pelo médico, estratégias de autocuidado, como as práticas regulares de exercício, alimentação saudável e gerenciamento do estresse, o apoio social com a participação da família e amigos. E tanto a depressão quanto a ansiedade, elas comprometem a qualidade de vida. Portanto, é preciso buscar o equilíbrio biopsicossocial, biológico, psíquico e social. Isso significa equilibrar as várias dimensões da vida, afetiva, espiritual, familiar, profissional e social. Todas as técnicas de tratamento, algumas das quais também servem para a prevenção, elas tentam ajudar a pessoa a encorajar um equilíbrio. Então, aprender a meditar e a se conectar consigo e com o seu espiritual. Buscar atividades físicas com as quais se identifiquem e criem uma rotina com elas, que elas sejam diárias. Treinar a respiração, inspirando e expirando profundamente, né? Usar mais o nosso diafragma para realizar essa respiração. Realizar atividades de lazer, distração, passeio e viagens. Socializar, dando preferência para os encontros pessoalmente. Organizar as rotinas, priorizando o autocuidado. Cuidar de animais, ter mais contato com a natureza. Priorizar boas noites de sono e descanso e praticar hábitos de autoconhecimento, como a leitura e a escrita. Então, a capacidade funcional ela é sinônimo de independência, porque a funcionalidade ela considera todos os aspectos funcionais do indivíduo que envelhece, desde a saúde física e mental até as condições socioeconômicas e a capacidade de autocuidado. Então, ela é a base do conceito de saúde da pessoa idosa, definida como a capacidade de gerir a própria vida, quer dizer, sua independência e autonomia, e cuidar de si, o seu autocuidado. Então, a independência relaciona-se com a habilidade de realizar, sem auxílio de outras pessoas, as atividades de vida diária. A autonomia é a capacidade que o indivíduo tem de tomar decisões e gerenciar sua própria vida. As atividades de vida diária, elas são divididas em atividades básicas de vida diária, que são aquelas relacionadas ao autocuidado, como banho, alimentação, continência, de se vestir-se, caminhar dentro do cômodo. E as atividades instrumentais de vida diária são aquelas relacionadas a tarefas mais complexas, como usar o telefone, fazer compras, preparar refeições, cuidar da casa. Utilizar a atividade funcional, ela relaciona-se com os aspectos ela relaciona-se com os aspectos físicos, cognitivos e emocionais da pessoa. Outro detalhe importante é possível a pessoa apresentar doenças crônicas e manter a capacidade funcional preservada, desde as doenças que estejam sob controle. Por outro lado, uma pessoa hipertensa e diabética, cujas doenças não estejam em controle, ela pode sofrer complicações e sequelas que podem aí comprometer a sua capacidade funcional. Então, essa foi alguma das nossas referências para a nossa reflexão de hoje.
Agradeço a todos que nos assistiram, o meu muito obrigado. E até a próxima oportunidade.